Bom, eu vou aparecer hoje um pouquinho, tá, só no começo, porque eu quero fazer um vídeo mais pra frente falando sobre Solo Leveling e eu creio que eu não vou conseguir, assim, usar as imagens, os vídeos gravados e tudo mais, porque eu não quero levar strike. Eu tenho um pouco de medo, né? Ainda mais eu que tô começando. O vídeo de hoje vai ser pra falar de Shumatsu no Valkyrie. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o Kinchi Wang contra o Hades. Hoje vai ser, se não me engano, o Tesla contra o Beelzebub e o Apollo contra o Leônidas. Que, é sério, tá muito bom. Eu vou aparecer só aqui nesse começo, tá? Eu só vou aparecer mesmo mais, assim, lá no vídeo sobre o solo leveling que eu quero fazer. Vai ser meio que um resumo da primeira temporada. Antes de ir pro vídeo, eu gostaria de pedir desculpas pra vocês se vocês ouvirem algum som de fundo. É que o meu microfone, ele não é muito bom. Eu paguei R$ 35, porque era o que eu conseguia comprar. E eu acho que ele pega um pouco de ruído, ou o áudio não fica tão bom assim. Eu até tento melhorar, mas nem sempre dá certo. Tanto que o áudio do canal ele não é um dos melhores, assim. Mas eu prometo que conforme eu for evoluindo, eu vou melhorar muito esse negócio aqui. Vou fazer o possível para trazer um áudio melhor para vocês e uma qualidade de vídeo muito melhor ainda. E se vocês ouvirem então algum som de fundo, alguma criança gritando, alguma música tocando de fundo, desconsiderem, tá? Eu vou tentar arrumar isso na edição depois. Bora lá. Então, agora continuando, a próxima luta fica entre Beelzebub e Nikolai Tesla. Então, se você acompanha Record of Ragnarok há um tempo, você deve conhecer bem o Nikolai Tesla. E querendo ou não, ele é uma das lutas mais esperadas. Acho que assim como o Simo Raya também são as que mais estão sendo esperadas ultimamente. Eu confesso que a luta do Tesla eu achava que seria melhor. Eu tava com um pouco de hype porque eu achei um desenvolvimento de personagens muito bons, tanto pro Bell quanto pro Tesla, tá? Mas eu sinto que faltou alguma coisa ali na luta, principalmente na luta. Quando o Beelzebub surgiu, ele era um personagem assim que gerou um pouco de curiosidade, porque ao mesmo tempo que ele parecia triste, ele parecia não se importar com nada. Só que vendo a história dele, você vê que não é bem assim. O Bell, ele conheceu gente que ele gostava, o Lucifer, Azazel, Samael, a Lilith. Só que sempre quando ele tava chegando perto de se aprofundar mais nos relacionamentos, ele acabava destruindo isso por si próprio, sabe? Ele achava que era a maldição que ele tinha e que outra pessoa ia lá e acabava com isso. Mas não, era o próprio Bell que fazia isso. Eu vejo, sim, alguns paralelos com o Bell. Por exemplo, ele parece que tem ali uns transtornos. Acho que um transtorno de apego, sabe? Problemas na infância, uma negligência, talvez. Ou deixam meio que os relacionamentos inseguros. Leva a pessoa a ter esse tipo de relacionamento. E devido a tudo que ele passou também, ele pode ter adquirido meio que um transtorno de estresse pós-traumático. Sei que parece piada, mas se você colocar ali, o Bell ele vai se encaixar em vários transtornos diferentes quando se trata de relações interpessoais e sociais. O Bell ele tem medo de machucar e também de ser machucado. Ele tem medo de machucar, no caso, as pessoas que ele gosta. Diferente do Tesla, que ele tava ali, lutou pelo seu irmão. E pela ciência, o Tesla, pelo visto, ele faz de tudo. A ciência é a grande paixão do Tesla, porque ela é o que permite a evolução da sociedade. Ela é o que permite a evolução de tudo, de todo mundo, basicamente. E a luta dos dois, ela vai representar exatamente isso, a luta da ciência. A ciência sendo usada para uma coisa boa, como a evolução, no caso o Tesla, e a ciência sendo usada para algo ruim, como tentar matar alguém, no caso do Bell. E, um adendo, quem o Bell tenta matar com a sua ciência é ele próprio, tá? Porque ele tá triste, ele tá depressivo. O Bell, ele fala muito pouco. O Bell, ele interage muito pouco com o Tesla. Só que o mais engraçado de tudo isso é que conforme a luta vai acontecendo, ele vai se soltando um pouco mais. O Bell, ele não usa a ciência para tentar evoluir alguma coisa, ele usa a ciência para tentar desenvolver alguma coisa que consiga enfrentar e matar ele. Porque a Lilith tornou o Bell imortal. Ela fez isso porque ela queria que ele vivesse. Em uma conversa com o Hades, o Bell ele diz que quer morrer, tanto que ele vai lá no submundo enfrentar o rei do submundo, porque ele não quer viver. Só que aí, nessa conversa esclarecedora com o Hades, ele acaba tendo um insight e o Hades fala para ele, talvez ela tenha te mantido vivo, porque ela quer que você descubra o que realmente é viver. Porque o Bell, ele não tá vivendo. Ele tá preso numa coisa e ele não tá conseguindo sair daquilo. O Bell tá preso nos seus próprios demônios mentais. E ele sempre viveu muito afastado. Muitas pessoas não queriam conversar com ele porque é um deus amaldiçoado. Só que quando ele ganha a luta e as pessoas começam a gritar o nome dele, ele começa a entender que talvez as coisas não sejam tão ruins assim. Talvez ele não precise ter medo. Talvez ele deva seguir em frente e tentar se relacionar com alguém, fazer novas amizades. A luta foi meio que esse paralelo entre a ciência sendo usada por uma coisa boa e a ciência sendo usada por uma coisa ruim. E, na minha opinião, por mais que a história do Bell tenha sido desenvolvida bem,
A do Tesla também, mais ou menos ali, poderia ter sido um pouco melhor. Eles poderiam ter destacado algumas coisas mais e colocado alguns outros elementos no roteiro. Porque eu não sei, deu a sensação de que ficou faltando alguma coisa. Talvez seja só impressão mesmo. E agora, a próxima rodada fica entre Leônidas, o rei de Esparta, e Apolo, o rei do sol. Quando o Apolo surgiu, ele tava ali com uma personalidade bem engraçadinha, tá? Bem divertida, eu diria até. Ele fez muita piadinha com o Ares. O Ares, ele meio que não dá o braço a torcer de que ele gosta um pouco de Apolo. O legal é que quando eles apresentam o Apolo ele tá tomando banho numa banheira e ele simplesmente levanta pelado e todo mundo olha. O Ares, ele meio que quase cai pra trás e fala, pelo menos cubra suas partes. Só que o Apolo, ele é um deus engraçado. No começo, ele parece muito arrogante, muito mesmo, muito exibido, muito cheio de si. Só que a gente vai ver que não é assim no decorrer da luta. Aí a gente vai até o Leônidas, que é o rei de Esparta. Quem não conhece o filme de 300, onde foram 300 espartanos contra 70 mil persas, mais ou menos. Na história real não foi assim, tá? Obviamente é muito romantizado. Tem lá dentro do Valhalla uma academia pros espartanos. É muito legal ver o pessoal puxando ferro. Meio que na história real, a guerra da Termópila ela foi perdida pelos espartanos e os aliados. No entanto, ela serviu meio que como uma motivação, porque uniu ali a Grécia pra lutar, criou mártires e tudo mais. Então, num primeiro momento, eles realmente perderam, mas a longo prazo foi extremamente útil, porque a Grécia acabou ganhando a guerra contra os persas. Aí, no mangá, o Leônidas ele meio que se rebelou contra os deuses. Seu maior ódio ali, dentro da história de Shumatsu no Valkyrie, é o Apolo, porque quando estava acontecendo o festival de Apolo, a ordem foi para que eles não lutassem. E Leônidas ele não gosta que deem ordens para ele. Assim como Buda, ele faz o que ele quer. Ultimamente tá tendo muitos paralelos com os personagens ali dos primeiros capítulos. E o Leônidas ele tá apanhando muito do Apolo na luta. Ele tá apanhando de verdade. O Apolo tá demonstrando ali uma habilidade incrível. O pessoal começa a falar, Apolo, lute direito. No caso, do lado da humanidade. Você não pode fazer isso. Lute de forma justa. E alguns deles falaram, nossa, que ele continue assim. Tá funcionando, é o que importa. E isso meio que pareceu que o ego de Apolo estava sendo desafiado. Por isso ele meio que quis lutar de uma maneira que o seu inimigo ganhasse a vantagem, sabe? Por mais que não pareça, Leônidas e o Apolo, eles não são tão diferentes assim, ok? Além do que, o Leônidas e o Volund e a Valkyrie, que compartilha o Volund dele, tem uma personalidade muito parecida mesmo. E apesar de sofrer muitos ataques, o Leônidas, ele não desiste e ele finalmente consegue dar meio que uma cabeçada no Apolo. E é nessa hora que as coisas começam a evoluir um pouco melhor. Apolo, ele não é arrogante, necessariamente falando. O Apolo, ele não representa ali a arrogância, o coisa. Não, ele e Leônidas representam o ápice. Por exemplo, os espartanos treinam ensandecidamente para conseguir lutar as suas batalhas. Apolo, ele era o deus de muitas coisas. O deus da filosofia, do sol. E, nossa, literalmente vários títulos. O que esses dois estão representando, na verdade, é você lutar por um objetivo. É você ter ali o seu brio. Você já deve ter visto esse conceito, sabe? Se você assistiu Kimetsu no Yaiba, é basicamente aquele conceito do Rengoku. Quando você estiver se sentindo desmotivado, incendeie o seu coração. Na história de Record of Ragnarok, o Apolo, ele começa sendo um ninguém. Ele era literalmente o deus mais fraco do Olimpo. Mas daí ele foi perseguindo seu objetivo e perseguindo cada vez mais, até ele chegar no topo, até ele chegar onde ele tá. Ele é aquela premissa, se você for fazer alguma coisa, dê toda a sua alma, faça bem feito, seja o melhor naquilo que você for fazer. Tipo o papo de coach mesmo, sabe? Tanto que a frase do Apolo que tá ali embaixo da estátua dele é: conheça-te a ti mesmo, porque só assim você vai conseguir chegar em algum lugar. Você saber as suas fraquezas, você saber as suas forças é extremamente importante para você conseguir evoluir. E é exatamente isso que Apolo e Leônidas representam. Aquele que persegue o seu objetivo e só param quando não há nenhuma possibilidade de alcançá-lo mais. Nesse caso, o objetivo de Leônidas era tornar Esparta os guerreiros mais formidáveis possíveis. E ele conseguiu, mesmo na morte, que ele perdeu a luta, tá? Que é spoiler mesmo. E o objetivo de Apolo é sempre ser o melhor. Ele tá conseguindo. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer você por ter chegado até aqui. Muito obrigado mesmo por ter assistido meu vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal que eu vivo postando vídeo aqui, ok? Obrigado e até a próxima.